Sim. Vamos fazer de novo. Bem-vindos todo mundo à volta às aulas pelo mundo. Nós temos essa agenda de hoje e vamos começar com a Lívia, que está na China, e ela gravou porque ela está lá. É um horário diferente, ela não pôde estar aqui às 2, ela está com o nenê pequeno. Isso. Pois bem, então nós chegamos aqui na China no dia 10 de janeiro e no dia 16 fechou tudo, né? Foi o início do lockdown. E o Enzo deveria começar a escola no dia 3 de fevereiro, que seria a volta do Ano Novo Chinês, porque justo quando teve o lockdown a gente estava no feriado de Ano Novo Chinês. Mas aí no dia 24, mais ou menos, chegou o anúncio de que as aulas não começariam no dia 3. Elas começariam no formato online. Foi tudo muito novo, foi assim, overnight, né? Eles mandaram os e-mails da escola, fizeram uma breve pesquisa para saber que estrutura que a gente teria, cada um onde estava, né? Porque muita gente viajou para esse Ano Novo Chinês e ficou preso onde estava. Então, eles perguntaram, por exemplo, você tem acesso à internet? Tem computador? A criança vai estar usando um tablet, um computador, um celular? Vai ter algum adulto para ajudar a criança durante as aulas? Que material que a criança tem? Tem lápis, tem caneta, borracha, tem folha, canetinha, tinta? Enfim, eles fizeram uma pesquisa com todas as crianças da escola para saber em que situação que se encontravam, né? Porque eu imagino que teve gente que viajou para cidades talvez um pouco menos estruturadas, teve gente que talvez foi para os seus países natais e sem a intenção de por lá ficar por 10 meses fazendo aula online. Então, eles fizeram uma pesquisa assim para ter uma noção e para poder montar as aulas de acordo. Então, quando chegou esse e-mail, eu mesma saí correndo para comprar materiais, porque eu pensei, se eles estão perguntando, é porque provavelmente a gente vai ter que fazer, né? Artes, atividades eu não tinha realmente em casa. Tinta, por exemplo, canetinha, a gente saiu, comprou, e as aulas se iniciaram no dia 3 de fevereiro, então, online. No começo foi um pouco bagunçado, vinha um e-mail de manhã com alguns tópicos, a professora normalmente gravava um pequeno videozinho de 5 minutos, e aí vinha uma listagem de coisas que deveriam ser cobertas aquele dia. Mas era muito abstrato para uma criança de 7 anos, de primeiro ano, conseguir fazer sozinha. Então, acho que todas as mães tiveram que virar professoras. Teve um momento que eu planejava a aula. Eu terminava a aula, o Enzo estava liberado e eu ficava ainda mais uma meia hora até uma hora preparando o que eu faria para o dia seguinte, porque como vinham assim esses só uns bullet points do que deveria ser feito de matemática, o que deveria ser feito de leitura, de escrita, e a gente não tinha material, não era assim um livro, faço o livro página 50, não. Era, por exemplo, essa semana a gente tem que fazer uma pesquisa sobre como é feita a reciclagem de materiais. Tá bom, eu usei o recurso que eu tinha. Aí dei uma pesquisada na internet, a gente viu alguns vídeos, fizemos uma experiência prática de reciclar papel, e tudo isso assim, não era porque a escola mandava, eram coisas que eu tive que fazer para preencher as manhãs do Enzo. E a escola sentiu um certo peso na consciência também, então eles falavam assim, as crianças não precisam fazer mais de 2 horas por dia de aula, mas eu pensava, poxa, na escola eles ficam 6 a 7 horas por dia. Como assim não precisa fazer mais de 2 horas por dia, né? Então eu acabava fazendo das 8h30 até meio-dia, mais ou menos. Aí a gente parava para almoçar, ainda fazia mais um pouquinho à tarde, porque sempre tinha educação física e tudo isso a gente tinha que gravar ainda por cima para mandar para a escola, que era a prova de que ele estava fazendo. Então tudo tinha que fotografar, tinha que filmar. E aí a escola montou um blog, cada aluno tinha sua página. E a gente alimentava isso com as coisas que o Enzo estava fazendo em casa. E assim foi que ele foi avaliado durante o semestre todo.
Mas até então a gente não sabia quanto tempo isso ia durar, né? Veio assim a notícia, olha, vai ser online. Eu, para mim, pensei, não vai ser uma semana nem duas, porque senão eles não se dariam ao trabalho, eles simplesmente iriam adiar, né, esse início de aula, se fosse por uma semana. Então, se eles se deram ao trabalho de montar esse blog, montar essa plataforma, fazer tudo isso, eu imagino que vai ser um mês, foi o que eu pensei. E aí veio o final de fevereiro, início de março, mais ou menos no dia 10 de março, veio a notícia de que talvez não começaria nem em abril. Aí foi difícil, eu dei uma surtada, porque eu falei, poxa, eu tô fazendo o meu melhor, né, mas eu não sou professora de educação física, nem de artes, né, eu fui professora de inglês, mas até aí, uma coisa é você ser professora de inglês, outra coisa é você ser responsável pela alfabetização do teu filho em inglês. Eu achei muito pesado. Sabe, eu falei, poxa, se eu traumatizo, se eu faço alguma coisa errada, se... Né, foi bem pesado, assim. Essa foi uma hora que eu tive vontade de desistir. Eu falei pro meu marido, eu vou embora, vamos pro Brasil, porque lá pelo menos ele vai pra escola, isso daqui não tá dando certo. Eu realmente não sou professora, eu sou mãe, eu cobro ele de uma forma diferente. Tava ruim para ele também, tava muito, muito pesado. E aí eu tive que respirar fundo e eu mudei um pouco a minha estratégia, a escola também foi se adaptando de uma forma diferente. Aí eles começaram a mandar alguns vídeos gravados, então aí a professora de matemática realmente gravava uma aula de 10 minutos, 15 minutos para eles sentarem e assistirem, que era para tirar um pouco a responsabilidade dos pais também. E aí a gente foi se moldando, conseguimos levar. Eu nunca imaginei no começo que isso se estenderia pelo final do ano escolar inteiro, né? Ele terminou o primeiro ano com online, com EAD. O último dia de aula dele acho que foi 15 de junho, e aí vieram as férias de verão, e o início das aulas que estava marcado para 19 de agosto, seria o retorno às aulas, né, para o segundo ano. Aí também nós tivemos a notícia de que nenhuma escola permitiria os alunos a entrarem antes de 1º de setembro. Só que como ele nunca foi para a escola antes de terminar, ele não teve as instruções de segurança. Então a turma dele, primeiro e segundo ano e jardim de infância, nunca tinham sido autorizados a voltar às aulas antes do término do ano. Então, eles não puderam começar no dia 1º de setembro com os outros. Os outros anos todos começaram em 1º de setembro e eles ficaram em EAD por conta das instruções de segurança que eles acabaram não tendo antes das férias. Então, aí as aulas dele começaram 29 de agosto com EAD, foi a primeira semana, fazendo treinamentos de segurança, várias palestras, várias coisas. E aí, no dia 7 de setembro, ele realmente começou no campus. Aí começou mesmo. Mas é o novo normal, né? Começou aquela coisa. A escola dele é uma escola super bacana, é uma escola meio... tem um lado meio Montessori, tem um lado meio... enfim, é uma escola diferente que está sofrendo um pouco de alterações, porque as crianças não podem interagir como de costume. Eles até podem trabalhar em duplas, mas não pode um virar para o outro. Eles têm que trabalhar um do lado do outro. Só pode ser de frente para o coleguinha se tiver 1 metro de distância. Máscara o tempo todo, eles não podem se encostar. Então, muitas atividades que existiam de teatro, de coisa envolvendo o corpo, não estão acontecendo. Muita coisa manual também não está acontecendo, porque... são muitas crianças pegando naquilo, né? Então, por exemplo, as visitas da biblioteca estão mais restritas, as aulas com coisas de artes, por exemplo, ele teria uma aula de robótica, que é muita pecinha pequenininha, não tem como higienizar tudo isso, então eles suspenderam. Parte de instrumento musical também está suspensa. Então, voltou às aulas, ele tá indo, tá feliz. Os pais não podem entrar na escola, então, para falar bem a verdade, eu não sei muito bem como é que tá lá dentro. Mas eu sei que não tá sendo a escola que teria sido antes do Covid, isso é com certeza.
E, enfim, é isso, assim, o que a gente vê aqui é uma melhora a cada semana, temos notícias boas de melhoras, até porque em Beijing a gente não tem um caso de Covid há mais de 60 dias. Então, é um dos lugares mais seguros para se estar, acho, atualmente, né? Aqui é praticamente 100% de certeza que você não vai ser contaminado em lugar nenhum. E mesmo assim, tem todo esse cuidado. E é isso, aguardando o resto do mundo melhorar também. Obrigada, Lívia. Imagina, alguma pergunta, mais alguma coisa que você... Então, aí a Lívia mandou umas fotos e escreveu bastante, né? Então, eu coloquei algumas informações aqui, não sei se todo mundo vai conseguir das datas, quando começou, ela foi bem detalhista em tudo que ela escreveu, tem as fotos, né? Então, vou mostrar um pouquinho das fotos de quando tudo aconteceu. Então, ainda está fechado para entrar em Pequim. Isso foi tudo um pouquinho que ela falou. Que mais? Teve uma coisa que eu achei legal que ela falou foi sobre o app. Eles têm um aplicativo no telefone que. Deixa eu ver se ela fala no outro. Isso, tem um aplicativo de saúde no telefone. Todo mundo tem, pelo jeito todo mundo tem telefone. E ele cruza, você tem que mostrar o QR Code, ele cruza aonde você esteve, se você chegou a andar no trem com a mesma pessoa que está em fase 3, em fase amarela, então é verde, amarelo e vermelho. Então tem alguns lugares que você não pode. Então, todo lugar que você vai, eles vão escanear, vão registrar que você estava lá e vão te limitar conforme a cor que tiver ali. E com esse programa você faz tudo e vai para tudo que é canto. Isso eu achei bom, numa questão de pandemia é interessante porque você consegue controlar, né? De resto, tua vida eles sabem exatamente onde você está, em que momento que você está. Muito bem. Aí mais algumas fotinhas aqui do Enzo, esse é o Enzo, e mostrando que eles sentam do lado um do outro ou com 1 metro de distância. E aqui ela estava mostrando eles no McDonald's, que ela falou que o restaurante, eles são tão certinho que a ordem era, não podia estar de mais de 2 pessoas por mesa, e eles são 3, né? Ela, o Enzo e o marido, pé, e eles não podiam sentar na mesma mesa os 3 juntos, ou era de 2 em 2, ou era 1 e 1. Aí eles mostram ele aqui no McDonald's, ó. Então, a gente parou pra comer no Mac, né? Só pode sentar uma pessoa por mesa, ó. E aí tem que dar uma mesa de distância. Então tá o Enzo, a Marga, o marido. Oi. Cada um comendo seu lanche. E eu, tô aqui. Maravilha. Dá muito sair para comer, né? Agora nós... Agora a vez é da Priscila. Pri, você não conseguiu arrumar seu vídeo aí, filha? Não, eu estava tentando entrar pelo celular também e não consegui. Você já Mas vamos desligou lá. e ligou de novo? Não, vamos lá. Câmera? Tá bom. Vou falar como dá. Então a gente tem aí, Eu né? coloquei você no Spotlight. Você vai estar aparecendo. Então Spotlight. aqui a gente tem a foto da minha cidade, né? Eu moro numa cidade muito grande, então, e ela é na praia e ela é extremamente rural. Ela é uma vila de pescadores, mas ela também tem muitas áreas de plantação de trigo, né? Então vocês veem aí nessa foto, a gente foi caminhar aqui por perto e fizemos essas fotos. A foto onde está toda a minha família foi a foto que a gente comemorou a Páscoa. E daí lá no final tem mais fotos desse dia que eu vou comentar. Porque a Páscoa foi aqui no auge, né? Na verdade, a gente ainda não estava no auge, mas já estava com todos os procedimentos de segurança. A maioria dos países já tinham a quarentena e a gente que não entrou na quarentena estava nas nossas medidas de segurança, né? Então, assim,
A primeira pergunta é quando a quarentena teve início e término, então nunca tivemos uma quarentena mesmo, não tivemos nenhum lockdown, mas tivemos as recomendações de segurança. Então, era para você diminuir as suas idas no mercado, era para você diminuir as suas idas no shopping, ou em qualquer lugar de comércio. Então, os restaurantes também só vendiam, na maioria era de takeaway, de fazer delivery, né? Ou você buscar só no balcão, ou você passava pelo drive-thru. E daí as escolas que fecharam foram a partir do 7º ano. E daí eu tenho aqui uma história de como começou, né? Então, o primeiro caso detectado foi em 31 de janeiro em Linköping, que foi alguém que veio de viagem e ficou em quarentena, então se encerrou por ali. Daí, o primeiro caso doméstico de contágio, ou seja, né, que foi um sueco passando para outro sueco, foi detectado em 6 de março, em Estocolmo. A primeira morte foi dia 11 de março, que também foi em Estocolmo, porque Estocolmo foi o epicentro da epidemia aqui, né? O primeiro caso em Gotemburgo foi, por coincidência, o primeiro caso do Brasil, né? E os dois cidadãos, tanto o brasileiro quanto o sueco, tinham acabado de voltar da Itália. Então, eu lembro que na época a gente fazia aquela brincadeira de que o corona era como o macarrão, né? Que foi inventado na China, mas quem espalhou pelo mundo foi a Itália. Deixa eu ver. Depois disso, em 17 de março, teve o início do controle das fronteiras. O que foi muito engraçado também, né? Que eu brincava com meu marido de que todo mundo já tinha fechado as fronteiras e a Suécia resolveu fechar a fronteira quando tudo já estava fechado, né? Mas ainda está com um certo controle para alguns, né? Não são todos os estrangeiros que podem vir, você tem que ter uma razão forte, não é todo mundo que entra, não está como era antigamente. E em 17 de março, se estabelece a recomendação de viagem dentro do país somente em caso de necessidade. Então, na época que estava começando as férias e na época de Páscoa, eles pediam para a gente viajar no máximo a 1 hora do nosso lugar de moradia, né, de residência. Então, eles não queriam que a gente se deslocasse muito para restringir a contaminação, né? Então, principalmente para Estocolmo, né? Então, Estocolmo ficou bem ilhadinho. E o outro lugar que foi um lugar que teve o maior número de casos mesmo quando a epidemia escalonou, foi a parte norte da Suécia, porque tinha sido lugar de férias onde o pessoal tinha ido andar de esqui, né? Que foi um pouquinho antes da semana no Esporte Lobo, né? Que a gente tem as férias de esportes que o pessoal vai andar de esqui. Então foram os dois lugares mais afetados, os pontos de esqui e a cidade e a capital da Suécia. Em 29 de março, a gente teve a proibição de eventos com mais de 50 pessoas. Daí foi quando realmente se fechou as faculdades e as escolas de 7º até a faculdade, né? Começou na 7ª série até a faculdade. Então, meus filhos, que estavam na época no 2º e no 5º ano, eles tiveram aula normalmente, né? O que eu falei na live é que o que eles faziam as crianças lavarem muito mais a mão. E como eu disse, né, não tinha álcool na época. Só vou começar a ter álcool assim para todos os lugares, achar álcool gel para todos os lugares a partir do final de maio, né? Então as crianças lavavam muito a mão e começaram a sentar mais afastados um do outro durante a aula. Agora eles ainda estão com essas restrições, mas já não está tão como era no começo, não. E agora tem álcool na escola, que eu fui numa reunião na escola e tinha álcool na escola, né? Então, a pior fase foi entre abril e maio, como eu já falei, como foi o retorno das aulas.
né, nunca teve nenhuma diferença. A gente teve algumas restrições maiores, mas perto do que vocês contam, a vida deles mesmo teve pouca diferença. O Bernard brinca assim de, mãe, esse ano foi muito ruim, né? Espero que o corona acabe logo. Mas foi tão pouco que a gente sentiu, né? Teve algumas coisas que a gente não pôde fazer, né? A gente não ficou preso em casa. Então, no verão, a gente tinha e tem a foto aí, não tá a foto aqui, mas no verão a gente tinha as plaquinhas nas portas das entradas das praias falando, mantenha o distanciamento. Mas as pessoas iam para a praia, né? E as pessoas mantêm a distância uma da outra mesmo, né? A gente não fica muito perto. E a pergunta é como é viver tudo isso fora da sua onda de conforto, na verdade, era mais assim, eu não conseguia entender, eu já estava alocada, porque eu pegava meu celular e tinha a realidade do Brasil. E eu via na rua uma realidade totalmente diferente, né? Assim, aqui não tinha álcool gel em todos os lugares, aqui não tinha máscara, não tem máscara. As crianças iam para a escola normalmente, pegavam a perua, né? Na verdade é um ônibus de transporte coletivo que leva as crianças para a escola, tudo continuava funcionando normal. Para mim mudou, porque minha aula que era presencial virou virtual. E para mim foi ótimo, porque eu moro a 1 hora da faculdade, então não foi tão ruim, né? Porque eu podia acordar mais tarde, estudar, as 2 horas de transporte eu ganhava em estudo. Daí tem as fotos, né? Daí essa foto aqui do Arthur fazendo um acampamento de escoteiro. Daqui foi a foto da Páscoa, essa foto onde a gente está fazendo salsicha assada, fazendo cachorro quente. Foi na Páscoa. Então, a gente, como na Páscoa já era a parte mais alta da epidemia, então a gente resolveu passar a Páscoa em família, né? Com a minha sogra, meu sogro, minha cunhada, que moram todos a menos de 1 hora de distância. Mas a gente ficou ao ar livre para evitar qualquer problema. E não estava muito frio e estava ventando um bom vento, sabe? Então foi super gostoso esse dia. Essa foto de baixo, ela é de um parque de diversões de aventuras. Então aqui era para fazer tirolesa. O que eu coloquei essa foto é para mostrar que ninguém aqui está com máscara, né? Não era uma medida de segurança. Na porta de cada um dos brinquedos ainda tinha um álcool gel, mas poucas pessoas usavam. O farol aqui é o farol da minha cidade, é o símbolo da minha cidade, né? E foi um dia que a gente foi assistir o pôr do sol e a gente encontrou mais um monte de gente ali e todo mundo falava assim, se você está sentada aqui, eu vou ficar um pouquinho longe de você. Então, assim, mesmo bastante gente, tinha ali umas 20 pessoas, 15 pessoas, e todo mundo estava preocupado em ficar um pouco distante um do outro, né? E a outra foto que a gente tem aqui é do grupo de escoteiros. Então, assim, eles estavam todos juntos, eram 30 crianças juntos, e a gente ficou um tempo no ar livre e um tempo fechado. E também você não vê ninguém com máscara, né? Ainda não tá, isso foi 15 dias atrás. Muito bem. Obrigada. Agora a gente vai com a Luciane da Flórida. Tira aí do mudo, Lu, e conta pra gente. Oi? Agora é sua vez, conta pra gente. Por onde eu começo? Tem slide meu ou não? Tem. Aqui a gente não voltou às aulas, né? Ou melhor, as aulas em pessoa, fisicamente na escola voltaram a semana passada. Mas os meus filhos não voltaram, então por isso não tenho fotos na escola e nem nada disso.
Mas, enfim, quando começou a pandemia aqui, nós estávamos perto de sair para um feriado, uma semana de folga que se tem, né? E eles disseram que nós iríamos sair, mas que não precisava se preocupar, porque as escolas não iriam fechar, né? Isso foi um dia antes. No outro dia, eles já, quando eu digo eles, eu digo governador, superintendente de educação. No outro dia, eles já entraram novamente dizendo que sim, as escolas não iriam retornar mesmo depois do feriado, né? Até então, nós estávamos no final do ano letivo aqui, né? Isso foi em abril. Isso, abril. E eu falei, bom, quando retomar as aulas, vamos voltar online, que foi essa informação que tinha sido passado. Eu acreditei que seria pelo final do ano, né? Que as aulas terminaram em junho. E quando nós voltamos às aulas online, depois do feriado do Spring Break. Quando voltou, eles usavam uma plataforma que as crianças aqui já eram familiares, porque as crianças fazem muita lição nessa plataforma quando estavam na escola, né, pessoalmente. Então já era alguma coisa familiar para as crianças e para os professores. E aí eles voltaram online, eles dominavam a plataforma, os professores conseguiram mais ou menos programar as aulas e colocar as aulas que eram, né, pessoalmente naquela plataforma digital. E assim a gente acabou o ano letivo, né? Eu digo que acabou em junho. Eu tinha esperança que nós retomaríamos ainda quando acabou o ano. Eu falei, bom, agora vamos para as nossas férias de verão, que aqui são 2 meses e meio. E quem sabe lá em agosto a gente volta in person learning, né? Mas não foi o que aconteceu. Quando os números dispararam em Nova York, e depois de Nova York, não sei se vocês acompanharam, a Flórida também, os números subiram de maneira desproporcional. Eu acho que eu entendi que a gente não voltaria mais. Então, nós passamos as férias de verão aqui, que foi final de junho, julho e agosto, dia 22 de agosto, eles retomaram o ano letivo 2020-2021. Já totalmente online, todo mundo sabendo que seria assim, sem previsão de retorno, de abertura das escolas. Nesse outro retorno, o que aconteceu foi uma plataforma melhor organizada, os professores receberam treinamento, cursos durante todo o verão. Então, aqui no meu distrito, eu moro em Weston. Weston é uma cidade muito perto de Miami. Eu estou a 30 minutos de Miami. Só que aqui Miami é muito grande. Então, no meu distrito, eles colocaram em uma plataforma que também era de conhecimento dos alunos e só mudaram o que antes era Zoom, todos os encontros passaram a ser pelo Microsoft. Portanto, um outro distrito aqui, muito perto da gente, fez tudo diferente e foi um fracasso total. Quando eu digo total, foi um fracasso total o retorno dessas outras cidades muito próximas da gente. Então, eu acho que nós fomos até felizes, assim, no nosso retorno online. Os professores estavam melhor preparados, os alunos já mais acostumados com aquela nova realidade. E assim, no dia final de agosto, nós começamos as aulas em 22 de agosto, já 2 semanas no decorrer das aulas, eles anunciaram que a reabertura das escolas, porque aqui, bom,
Nós estamos em ano político, né? Então, aqui cada estado dos Estados Unidos é tudo muito político, aqui a reabertura das escolas ou não. O Trump, ele quer que reabre. Então, geralmente, os estados que são republicanos, governos republicanos, reabriram as escolas já há muito tempo. Nós temos governador republicano que está pressionando todas as cidades do estado na reabertura. Só que aqui eles iam fundamentar a reabertura de acordo com o número de casos. Só depois de 4%, que o índice baixasse para 4% de contaminação é que eles reabririam. Então, aí foi no dia 5 de setembro que eles disseram que iriam reabrir as escolas. Mas aí houve toda a comoção e todo mundo, professores, pais, entraram numa contradição muito grande, porque como que nós já vamos abrir as escolas? As escolas não foram nem preparadas para a reabertura, né? Então, eles ficaram uns 2 dias de reunião e disseram que então iriam, para que voltasse com segurança, eles iriam reabrir no dia 15 de setembro. Isso foi dito em um dia. No outro dia, aqui é tudo muito assim. No outro dia, o governador da Flórida mandou lá um documento que quem não reabrisse no dia 5 de setembro, eles iriam cortar toda a verba de educação que o governo repassa para as escolas. Então, meio que as escolas eles tiveram que decidir, né? Ou abre com todo o protocolo de segurança que a gente precisa e acha necessário, ou abre agora do jeito que tá para a gente poder receber a verba. E eles foram muito, muito claros: nós vamos reabrir porque nós precisamos da verba. E então as escolas começaram a reabrir para o retorno dos alunos no dia 5 de setembro. Aqui no nosso distrito foi, como toda a Flórida, foi facultativo o retorno ou não, e quem optou por ficar em casa não pode agora decidir entrar de novo até janeiro, não pode decidir retornar para a escola até janeiro. Então, até janeiro, no meu caso, eles vão ficar em casa. Como que é o retorno? Como foi esse retorno? É um retorno que não é um retorno, porque o professor ele está dentro da sala de aula, na frente do computador. Os alunos que voltaram para a sala de aula, eles têm aquela divisória, né, de plástico em cada carteira, com uso de máscara o tempo todo, também nos seus computadores, porque o professor em sala de aula, ele está dando a aula para quem está em casa e para quem está lá. Então, não tem interação professor-aluno em sala de aula. Esse foi o retorno. É meio que para quem trabalha e precisa ter o filho na escola, você entende? Por esse motivo, eu optei que as crianças ficassem em casa, porque eu posso ficar em casa com eles e posso ajudar. E tá funcionando, para mim tá funcionando assim. Lógico que tem muita desvantagem, mas assim foi o retorno aqui para a reabertura das escolas. Não sei, é tanta coisa para falar. Você falou que tem só 10 minutos, acho que já passei dos 10 minutos. Não passou, mas tá por aí. Obrigada, Alô. Depois tem mais perguntas no final, se também quiserem me perguntar mais coisas. Agora, Dona Maíra. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ai, não. Perdão. Agora não. Volta. Mute, peraí. Agora estão me ouvindo de novo? Sim. Ótimo, legal. Bom, então aqui, seguindo mais ou menos a mesma estrutura de todas as meninas. Bom, para me apresentar, eu sou a Maíra. A gente está morando aqui, minha família, somos eu, meu marido e as minhas 2 filhas, são 2 adolescentes, a Alice com 15 e a Luísa com 13. E a gente está aqui desde de janeiro do ano passado.
Então, deu um tempinho para se adaptar e pelo menos foi legal porque as meninas tiveram tempo para se adaptar na escola, no sistema educacional antes, né, do Covid chegar. Então, teve esse momento aqui com elas. O sistema educacional aqui é bem diferente, né, do Brasil, então também teve um momento legal também que elas tiveram esse tempo para se adaptar um pouquinho antes, que tem aquele esquema meio... primeiro, eles são super rígidos em termos de comportamento, vestimenta, com os uniformes e tudo mais, e elas estão conseguindo se adaptar bem, o que é legal. Bom, falando, né, de quando a quarentena começou. Ela começou, o primeiro caso aqui, na verdade, foi no dia 31 de janeiro, primeiro caso, né, confirmado, mas ainda ficou, né, ficou um período ainda só de observação para as pessoas saberem realmente em que nível que a gente iria ficar em termos de contaminação. Aí teve um caso de um navio em que tinham várias pessoas, né, vários turistas, que era o Diamond Princess, se eu não me engano, o nome do navio, que era um cruzeiro, e várias pessoas, vários britânicos estavam nesse navio e teve um outbreak nesse navio, né? Teve todo mundo dentro do navio ficou contaminado. E isso foi no começo, já era final de fevereiro. Então, quando chegou em março, efetivamente, realmente começou o lockdown, né? A quarentena em si. Então, começou a fechar a fronteira, a ter mais restrições em geral, assim, na rua, mercado, essas coisas. Então, no dia 13 de março, o meu trabalho fechou, né, dia 12, né, e a gente ficou, já o trabalho, eu nem voltei mais desde então, não voltei para o escritório desde o dia 12. As escolas fecharam no dia 18, em que eles dispensaram as crianças, né? Na verdade, eles ficaram abertos para filhos de trabalhadores essenciais. Então, todo mundo que é enfermeiro, médico, bombeiro, ou se você trabalha em um serviço que é considerado essencial, você tinha um formulário para preencher para a escola, dizendo por que seu filho não poderia ficar fora da escola, né? Porque você tinha que, por exemplo, ir trabalhar no hospital, servindo, né, ajudando, né, no controle da pandemia. E no dia 23 de março, aí realmente começou a fechar, ter restrição maior em termos de fechar pub, restaurante, academia, tudo isso. Então, para as crianças, né, as meninas, elas ficaram tendo aula, não era nem aula online, então eram atividades online. Então, elas não tinham essa coisa de lugar que assim, às vezes eu falo com as minhas amigas no Brasil e que aconteceram com os filhos, de ficar indo direto para a escola, né, fazendo aula online, loga às 8 da manhã e fica até 2 da tarde, 6 da tarde. Não, aqui não tem nada disso. Elas tinham atividades, a escola mandava um SMS para mim, olha, chegou uma carga nova de exercícios, elas tinham que logar e fazer. A hora que elas quisessem, assim, só tinham que fazer, a escola ficava verificando se elas estavam fazendo as atividades, né, que era nesse sistema online. Na verdade, eram vários sistemas, cada matéria tinha um, e era bem confuso, na verdade, né, porque para matemática era um sistema, para ciências, física, não sei lá, era outro, então é um pouco confuso isso. Mas foi assim até, na verdade, ficou o half term, né, quando chega no meio do ano, tem as férias de verão. Então, elas ficaram né, fazendo só essas atividades online até o final do período, né, do ano letivo, que foi em julho. E aí, agora, pensando, né, a gente fala quando a pior fase, né, dessa situação toda, eu acho que foi março, abril, assim, que a gente, né, dentro de casa, essa situação para elas também foi meio esquisita, né? Essa falta de rotina, essa quebra na rotina, né, para elas, e ficar sem um contato dos amigos, né, de ir para a escola. Elas, por um lado, também estavam adorando, por um lado, porque, né, ficar sem precisar acordar cedo todo dia, aquela coisa, mas ao mesmo tempo é ruim, né? De você ficar muito isolado mesmo, né? Então, a pior fase para a gente aqui, eu acho que foi nesse período e junto com uma certa incerteza, sabe? Não tinha abastecimento, tinha um meio clima de pânico, assim, no ar, sabe? Tipo, você ia no mercado, não tinha nada. Não tinha como comprar nem comida online, assim, que a gente ia pedir no mercado, nos aplicativos online, né, de entrega do mercado, você tinha que esperar, você entrar numa fila e demorar, tipo,
2 semanas, 3 semanas para você conseguir agendar a entrega para chegar em casa. Então, essa fase foi meio ruinzinha, a gente não saía nem para, assim, mal ia para o parque aqui do lado, de máscara, mas foi muito ruim, realmente, essa fase mais chata, assim, pensando tanto no abastecimento, quanto realmente, assim, psicologicamente, acho, para todo mundo, sabe? Pra gente, tanto os adultos quanto as crianças, assim, esse período foi meio difícil, eu acho, assim. Mas, pensando na volta, né? Então, acho que para a próxima pergunta, assim, como foi, né? A gente teve um período logo depois do começo, né? A gente ficou de férias, né? Aí no meio dessa, e até tem as fotos aqui, tanto a Luísa quanto a Alice, elas fazem aniversário agora, né? A Lu faz em setembro e a Alice em outubro. Então, no verão, a gente, quando as coisas começaram a baixar, né? Porque no março, né, o pico foi em março e aí foi caindo. Então, quando chegou lá para julho e agosto, estava super tranquilo, estava verão e também tinha essa questão, né? Tava verão, tava todo mundo começou a voltar para a rua porque estava calor e assim, aqui é frio e cinza o tempo todo. Então, nessas poucas semanas que tem de verão, todo mundo quer ir para a rua. Então, foi difícil realmente segurar as pessoas em casa. E aí saiu todo mundo que conseguiu, foi viajar, apesar de ter restrições, né, de quarentena para quem fosse viajar. Mas teve uma galera que foi viajar e tudo mais. Então, tanto que no caso da Lu, como ela fez aniversário em setembro, no comecinho de setembro, antes de voltar às aulas, e como não podia, né, não podia fazer uma comemoração e chamar um monte de gente, a gente fez uma comemoração ao ar livre, que a gente alugou um barquinho, que é essa foto aqui, que ela tá com um capzinho de capitã. A gente alugou um barquinho nos canais do Tamisa, e aí a gente fez um piquenique no barquinho. O barquinho tem uma mesinha, e aí a gente cantou parabéns, fez um piquenique e tal. Que é essa que a gente tá aqui, que ela tá de coletinho de vermelho. E tá o meu marido ali atrás e a Alice, e aí ela levou uma amiguinha dela também no passeio. E a gente vai fazer também, fez bastante piquenique. Então, todas as nossas atividades nesse verão foram meio que ao ar livre. E a gente estava querendo viajar, e aí a gente acabou não indo viajar fora, justamente por medo dessas restrições. Então, a gente viajou só aqui mesmo, fomos para a praia, para Dover, que é uma praia aqui do ladinho, né? 40 minutos de trem. E aqui nessa foto vocês veem também essa aqui de baixo é a escola delas, né? Então, a carinha da escola aqui. Aí, desculpa, no próximo slide que você mostrou, Paty, isso aqui, então, é o retorno às aulas, né? Então, logo após o summer break, né, as férias de verão, as aulas voltaram, então, eles montaram um plano, né, de retorno, mandaram pra gente, né, para os pais, um guiazinho, né, de como seria o retorno, o esquema de segurança e tudo mais, e aí eles, com instruções, né, para os alunos e para os pais, né? Então, por onde entrar, como faz, e aí eles colocaram várias estações de higienização das crianças quando elas chegam, dividiram as entradas, então as turmas do ano 7, 10 e 11 entram por uma porta, os dos anos 8 e 9 entram por outra porta, para não aglomerar todo mundo ao mesmo tempo no portão. Então, e dentro das salas também, dentro da escola, nos corredores, tem todo um sistema também de circulação ali, agora para diminuir esse contato, né? Eles diminuíram também, mudaram um pouco o esquema, né? Elas têm, dentro da escola, eles têm, tipo no Harry Potter, que eles têm as casas, né? Eles têm as casas na escola também, então são 4 casas, mas eles fizeram uma mudança nesse esquema também, porque nessas casas eles misturam crianças de todos os anos, então, para cada uma delas. E aí, nesse caso, eles deram uma enxugada nisso, e reajustaram as casas justamente para evitar maior contaminação e mistura mesmo de pessoas. Então, eles fizeram meio que bolhas dentro dessas casas para evitar um risco maior de contaminação. E aí, assim, agora, acho que pensando, né, nesse momento agora, eu ainda fico preocupada, né? Então, apesar deles terem voltado com esse esquema e tal,
Eu ainda fico preocupada porque elas ainda pegam o ônibus, elas pegam o ônibus para ir para a escola, né? Ela não é tão pertinho, então, e o ônibus é um ônibus normal, não é um ônibus escolar. Então, elas pegam esse ônibus de manhã que normalmente é lotado, né? Então tem que botar máscara e tudo mais, mas assim, é um ônibus lotado, não tem jeito, assim. Então eu fico preocupada. E aí, principalmente agora em que começaram a voltar as restrições e começou a subir de novo os casos. Então, agora, os casos estão no mesmo patamar que eles estavam em março, o que é super preocupante, mas pelo menos a vantagem, mas assim, menos mal é que o número de mortes não está no mesmo nível. Então, subiu casos, mas a mortalidade está bem menor. Mas mesmo assim, eu fico super, super preocupada com isso tudo, assim. E aí, uma das perguntas também, né, que era sobre como é viver isso num momento em que você está fora, né, da sua zona de conforto, está fora do seu país, e como é tudo isso, assim. Então, para mim, eu acho que o pior de tudo é como a gente estava falando agora, né, nos Estados Unidos, em que você tem, os pais puderam escolher, né, se você quer voltar ou não. Aqui não teve essa escolha. Aqui, assim, voltou, as crianças têm que voltar para aula. E por mim, eu deixava as crianças em casa, sabe? Faz aula, tipo, perdeu o ano, gente. É um ano que daqui a né, quando elas forem mais velhas, esse ano não vai fazer muita diferença, sabe? Então, eu fico muito mais preocupada elas ficarem doentes, né, de pegar um negócio desse, apesar de achar que, né, no caso delas, se elas pegarem, não vai ser tão grave assim, mas mesmo assim eu fico muito preocupada. Então, por mim, se eu estivesse no Brasil, eu ia peitar a escola, e se fosse peita o governo, peita quem for, quem for, para falar, não, minhas filhas não vão para aula, eu faço aqui, vou fazer homeschooling com elas e manter elas do jeito que eu achar melhor em termos de saúde, sabe, que é a minha preocupação. Mas aqui você não tem, não é que não tem, aqui se você, assim, eles são super rígidos em relação à frequência, porque a escola perde, o distrito perde verba de educação se a frequência dos alunos for baixa. Então, assim, se ela falta um dia, por causa assim, elas chegam, eles fazem a chamada, e se o aluno não está na escola, eles ligam para mim, mandam SMS e falam, porque sua filha não está na escola. Então, assim, eu me sinto mal até de, se elas estão doentes, elas estão passando mal, se eu não levo elas para a escola, eu já fico mal, porque, putz, a escola vai me ligar para me encher o saco. Então, peitar o sistema aqui e falar, não, eu vou deixar as minhas filhas em casa e eu que decido, não é bem assim, porque primeiro, assim, você pode enfrentar batalha judicial, assim, você vai ter problema com a justiça, vai ficar com uma assistente social, e que no geral, assim, eu entendo toda a preocupação, e é ótimo que tenha essa preocupação com as crianças, né? Só que nesse caso é uma coisa de problemas, né, de força maior, digamos assim, não é o caso de um pai querer ser negligente, tipo, deixa a criança aí, deixa ela, não precisa ir para a escola. É a questão de estar preocupada demais em relação a elas ficarem doentes. Então, acho que para mim essa é a coisa mais difícil, sabe? De não ficar com medo de peitar o sistema, porque eu não sou, como a gente não é cidadão aqui, não sei se vai dar problema com visto ou com nada disso, então a gente acaba aceitando, né, toda a regulamentação e tudo mais. Isso. Acho que é isso. Obrigada, Maíra. Obrigada a você. Agora, dona Fátima. Oi, já me apresentei na live, aí agora eu trouxe para vocês aqui um pouquinho da cidade onde eu moro. O mapa da Alemanha acabou ficando muito pequeno, então não dá nem para ver, então eu não vou falar dele. Mas o mapa da cidade tem uma bolinha no centro da cidade, que é onde fica essa estátua. Essa estátua é a mais conhecida aqui, que é a estátua que antigamente todos os alunos da universidade beijavam, e hoje em dia só os doutores beijam. Então, a hora que eu terminar meu doutorado, eu tenho que subir essa estátua para beijar. Eu não sei se é mais difícil terminar o doutorado ou subir a estátua, eu estou na dúvida. Mas tudo bem. Então, é uma cidade pequena, a gente tem uma floresta grande do ladinho, eu moro bem pertinho dessa floresta aí no fundo. Então, durante a fase que a gente seria multado se a gente tivesse contato com pessoas que não moravam na nossa casa, era muito gostoso. E essa foto da pontinha, eu estava num congestionamento, então tem um carro na nossa frente e demorou 2 minutos para a gente chegar no semáforo.
A gente tinha acabado de voltar de uma cidade grande, muito, muito barulhenta. As crianças estavam irritadíssimas porque não aguentavam mais o barulho. E aí eu mandei para minha tia, na verdade, a foto e falei, olha, a gente está no congestionamento aqui na cidade, não tem uma buzina. E aí, por isso que eu coloquei, para vocês terem ideia da dimensão. A cidade toda é faculdade. Essa é a biblioteca mais famosa aqui do estado, a maior do estado, na verdade. Eu coloquei porque é um dos lugares que eu mais gosto aqui. E aqui em cima, porque está tapado aqui para mim por conta das câmeras, mas aqui em cima é na faculdade, a gente tem esse corredor das cerejeiras. E durante a pandemia, por exemplo, foi uma das coisas que a gente não pode fazer, que é uma bobeira, né? Todo mundo passa por elas caminhando, tirando fotos, você não pode tocar nelas, mas você tira várias fotos e nem isso a gente fez. Óbvio, deve ter gente que fez, então não estou dizendo que ninguém foi, mas na verdade a gente não foi até lá, porque estava bem longe de casa. Aí no próximo slide... tem aqui, obrigada, só chegou agora. É que eu vi que eu tô sem batom, minha cara tá branca, mas deixa. Então, quando a quarentena. Tá linda. A quarentena, obrigada. O primeiro caso aqui aconteceu no dia 27 de janeiro. Foi na região ali próxima a Munique. Foi um caso de uma empresa que veio uma pessoa da China, passou para alguém aqui dentro da Alemanha. Esse caso ficou sendo cuidado, foi um caso que todo mundo ficou sabendo. O moço deu entrevistas depois e ele não entendia o porquê do alarme todo, porque ele se sentia muito bem, a família dele não pegou, a esposa não pegou, a filha não pegou. Bom, foi passando o tempo, igual para todo mundo. O número foi aumentando. No dia 11 de março foi declarado a pandemia, né? Aqui para a Alemanha também, na verdade, eu acho que foi quando a OMS declarou. E desse dia, que foi a quarta-feira, as ruas aqui na cidade já ficaram vazias. Então, tinha gente passeando, mas era muito pouco. As coisas estavam abertas, as escolas funcionando, mas o pessoal meio que já, cada um tomou o seu rumo. As escolas fecharam na sexta-feira 13, eterna de março. E na semana seguinte... não, peraí, antes de falar isso, eu falo isso no próximo slide. Eu queria só mostrar o que era um pouquinho essas fotos. É tudo que eles faziam antes. Assim, eles fazem cerimônias muito simples comparada com o que a gente está acostumado. Mas aqui a gente tem nas fotos onde tem uma aglomeração muito grande de crianças, e essas fotos eu posso colocar porque elas estavam no site da escola, porque a gente tem um problema aqui de foto, né, que você não pode publicar nada. Mas isso daqui é a escola do Davi, no 5º ano, do 4º para o 5º ano as crianças trocam de escola, e é feita uma cerimônia gigante. Então eles vão da escola e caminham por todo o quarteirão, sendo aplaudido pelos alunos antigos, com várias placas de bem-vindo, de tudo isso, até chegar num outro prédio. A escola normalmente tem 2 prédios. O prédio inicial é o prédio de adaptação, onde fica o 5º e o 6º ano, onde deve estar hoje. E depois eles vão para o ginásio mesmo, que eles normalmente, em todas as escolas, chamam de grande ginásio, né? E isso quando eles saem do jardim. Então, do 1º ao 4º ano, que são as fotinhos da Catarina, eles ficam em uma escola específica, isso é comum para toda a Alemanha. Essa fotinho dela com a plaquinha de 6 anos na cabeça, todo aniversário as crianças recebem uma coroa com o número do aniversário, da data que eles estão fazendo. Eles sentam numa mesinha especial na escola e na cidade eles saem passeando com essa coroa. Então, quando entra no ônibus, o motorista fala feliz aniversário. Quando passa na rua, as pessoas batem palma. É o dia preferido deles. E essa foto, a Catarina colhendo morango, porque são coisas que eles fazem. Eles vão direto para a floresta, colhem morango, fazem tudo isso. Esse ano eles acabaram não fazendo. Na festa de despedida da Catarina, teria uma festa pequenininha também, que é essa onde ela está brincando aqui. Essa foi a festa do ano anterior. Eles têm um costume que eu gosto muito, que é de fazer essas brincadeiras de antigamente, que a gente chama no Brasil, né? Então, tem amarelinha, tem argola, tem derrubar lata, tem andar na lata. E esse ano ela também não pôde fazer. E nessa outra ela tá arrumando as coisas dela. Então ela levava casaco, ela levava mochila, ela levava o hauchua.
o sapatinho de casa, que é para usar dentro da sala de aula. Nessa época do corona, ela não podia levar nem a mochila, tinha que levar só a lancheira na mão e o casaco que precisasse, eles estavam deixando do lado de fora, né? Mais do que antes. Aí no próximo slide. Aí o que aconteceu? Aqui a gente teve a questão do dia 13. O meu esposo não estava aqui, então já foi de cara a pior fase para mim. Você botou justo a foto que eu falei que era mais difícil. Eu não posso nem ler, porque eu lembro, eu estava chorando aqui enquanto eu estava mexendo. Ele falou, eu tô aqui. Eu falei, sim, mas os números estão subindo agora. E quando você foi, eu não podia. Então, ele viajou no dia 9 para São Paulo. Eu não podia contar para ele as coisas que eu estava ouvindo. Então, eu estava vendo os números subindo. E eu falava, não, tá tudo bem, vai, fica tranquilo. As escolas fecharam no dia 13, no dia 14 eu fui ao mercado porque eu precisava comprar 2 quilos de arroz, porque ele tinha deixado, a gente tem, apesar daqui ser chamado compra de esquilo, a gente continua com a mania de fazer compra por mês, principalmente antes dele viajar. Então, antes dele viajar, ele deixa as coisas para mim. Tanto o que é não perecível e é pesado, quanto o que é volumoso. Por exemplo, papel higiênico a gente pede direto pela Amazon, então eu tinha essas coisas em casa. Mas o arroz, antes de sair, ele até brincou e falou, olha, eu não achei o arroz que você gosta, então você vai lá buscar. E quando eu fui, não tinha arroz para eu comprar. E eu tava, se vocês lerem a mensagem, eu não vou ler, mas eu tava em parafuso e eu não podia falar nada para as crianças. Então, o que eu falava para as crianças, quando fechou, eu falei, gente, eu preciso contar uma coisa para vocês. Vocês estão de corona férias. E daí o Davi falou, vai até quando? Eu falei, eu não sei quando até quando vai, mas quanto mais tempo demorar, mais chance tem do papai voltar rápido. E aí, eles ficaram numa euforia louca em casa. Só que, assim, eu não estava bem. Então, quando o Niel chegou aqui no dia 16, ele tentou voar antes disso, ele não conseguiu. Quando ele chegou aqui no dia 16, as crianças falaram, graças a Deus que você chegou, porque a mamãe serviu pizza crua, queimou pipoca. Sabe? A mamãe não sabe mais cozinhar. E eu não falei nada. Eu fiquei até quarta-feira ainda com taquicardia, mas passou. Depois que ele chegou, passou. E o maior problema para a gente foi quando a gente começou a ver essa questão. Os Estados Unidos proibiram. A Alemanha fechou as fronteiras terrestres. Ela começou a mandar voo para buscar as pessoas nos outros países. Então, tinham várias listas de onde você está, o que você está fazendo. A Alemanha precisa buscar os cidadãos. Então, você fala, bom, se eles estão indo buscar, eles vão fechar o aéreo, e a gente não sabia como, quando e nem qual seria essa intensidade de fechar, mas sem o Niel aqui eu parafusei. E aí os Estados Unidos resolveram falar que ninguém podia entrar, né? Da Europa ninguém podia entrar. Eu falei, pronto, então se ninguém pode entrar da Europa, daqui a pouco vai falar do Brasil. No Brasil eu comecei a acompanhar as notícias. E o Rio de Janeiro resolveu do nada que eles também iam fechar, e aí eu falei pro Niel, liguei para ele na hora e falei, olha, se isso está escrito no jornal mesmo, se isso não é coisa que apareceu só no meu telefone, você vem agora, larga o que você estiver fazendo e vai para o aeroporto e fica tentando voar. E aí ele não foi até o aeroporto, ele ficou tentando por telefone, mas ele veio. Daí, acho que a gente... não, esse videozinho, na verdade, eu pus, porque isso foi em 2018, foi no Natal do ano passado. E qual que é o ponto? Eu sempre tento olhar o lado bom de tudo na vida. Então, no final, tem mais de um ano que o Niel está aqui com a gente. E esse vídeo foi exatamente quando ele chegou para passar o final do ano com a gente da outra vez. Então, quando eu olho as fotos, é nítido. Ele vai embora, todo mundo fica com a cara murcha. A Catarina fica doente, o Davi diminui o rendimento na escola, e perto dele chegar, os olhinhos voltam a brilhar nas fotos, a gente começa a fazer contagem de novo e ele chega. Eu não sei se eu posso apertar o play ou se só você pode apertar o play. É pequenininho, é só... Tudo bem? Saltitando. Tudo bem? Vocês iam me buscar?
E aí eu coloquei, porque para a gente é marcante a questão de que a gente não pode visitar a família, não pode visitar os avós, a gente não pode sair daqui agora, os avós não podem vir. É duro, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu algo que a gente não tinha conseguido até hoje, que é ficar um ano inteiro. Então o Niel falou, eu vi as folhas nascerem na primavera e estou vendo elas caírem no outono, e ele não tinha conseguido fazer isso porque ele estava sempre viajando, assim, indo e vindo, né? Daí no próximo slide... teve a questão da diferença, né? Então a Catarina, ela voltou antes do Davi para a escola, exatamente por esse ponto. Ela estava no último ano do kindergarten, antes de ir para o primeiro ano da Grundschule. Eu falei errado, porque tem uma escola entre eles dois, né? E aí ela voltou antes, porque a maior preocupação deles aqui, como estava tudo relativamente sob controle, porque eles não tinham problema com o hospital, nem com respirador, nem essas coisas que a gente acompanhou no Brasil, era com o mental das crianças e com essa quebra abrupta do semestre. Então, todos os alunos que iam trocar de escola voltaram. A Catarina, que ia sair do jardim de infância e ia para o primeiro ano, voltou antes. Os alunos que estavam no quarto ano e iam para o quinto ano, que é a escola que o Davi está hoje, voltaram antes. Os alunos que iam sair da escola para o vestibular também voltaram. A gente, como a Inglaterra, teve o grupo 1, que eles chamam, que é o grupo que nunca parou, os filhos de motorista de ônibus, de médicos, esse pessoal sempre teve a escola para eles. O caso da escola da Catarina, igual eu falei na live, é uma escola inclusiva, tem muita criança que precisa fazer fisioterapia, essas crianças se mantiveram lá, eles não saíram, a menos aquelas que os pais não quiseram que ficassem. Então ela voltou antes. Quando ela voltou, o Davi desesperou, igual eu falei na live, e o Davi só voltou no dia 16. E ele, na verdade, voltou só porque sim. Na verdade, a ideia de voltar era vamos finalizar o semestre, finalizar o ano, sem vocês terem essa sensação de que vocês foram arrancados da escola. Então a turma dele foi dividida em duas para aumentar o distanciamento. Metade da turma ia segunda, terça e quarta, numa semana, e terça e quinta na outra, e a outra metade o contrário. Então ele foi 11 dias até o final do ano para receber nota. Nessa época os professores não chegavam perto, eles ficavam só lá na frente, mas foi só para finalizar. Daí, nas fotinhos aqui, a gente tem durante a quarentena, esse prédio atrás, isso aí é uma área de exercício para idosos, ela fica aqui do lado da minha casa, esse prédio fica aqui do lado da minha casa também. E a floresta onde a gente passeia está exatamente atrás desse prédio. Esse foi eu acho que se eu não estou enganada, foi a primeira morte da cidade, ou pelo menos a morte mais emblemática, porque foi uma senhorinha de quase 90, ou um pouquinho mais de 90, que foi para o hospital, e ela falou para eles, quando eles falaram que ela precisaria do respirador, ela falou que ela não queria. Ela falou, deixa o respirador para uma pessoa mais nova. Eu já vivi tudo que eu precisava na minha vida e tá tudo bem. Então saiu no jornal casais que morreram também. Quando pegou o asilo, morreu, não foram muitos, né? A gente não pode falar muitos quando a gente conhece a realidade do Brasil, mas morreram algumas pessoas. A foto embaixo desse prédio é a foto do aeroporto de Frankfurt. Então, mesmo que você não conheça o aeroporto, é só pensar em Guarulhos, sem ninguém, é exatamente a mesma situação. Então, quando o Niel chegou, ele me mandou essa foto. Outra coisa boa da quarentena que vocês veem aí em cima foi a questão da yoga. Então, em uma foto está a Catarina e o Davi, em outra foto estão os meus sobrinhos que moram nos Estados Unidos e a professora de yoga que mora no Brasil. Então, várias vezes eles conseguiram fazer yoga com os primos, tanto os do Brasil quanto os que estão nos Estados Unidos, e foi uma outra coisa boa. Na foto de baixo eles estão caminhando no descampado que a gente tem aqui do lado, então tinha muita gente caminhando, mas para não levar a multa do distanciamento social, a gente usava esse distância aí, então a gente tinha sorte de ter esse espaço. E as crianças adaptaram, a gente tinha recém mudado para esse apartamento, então a varanda ainda estava super peladinha, as crianças adaptaram e como começou a fazer sol, então aí já estava chegando a 10 graus, 12 graus, eles iam para fora para poder tomar sol, ler, brincar e ficavam muito tempo ali.
A gente passou as férias num esquema mais ou menos fechado. Ninguém foi proibido de fazer nada, mas você fazia só o essencial. Tanto que muita gente viajou nas férias aqui, mas não era o recomendado. E agora que eles voltaram para a escola, eles usam máscara. A gente usa máscara aqui na cidade para entrar nos estabelecimentos, para usar o ônibus e na escola. Agora que o número voltou a subir, a gente está sendo obrigado a usar a máscara nos corredores da universidade, e eles estão cogitando usar máscara em algumas cidades. Toda cidade que tiver mais de 50 casos por 100 mil habitantes, eles estão pedindo, vão começar a pedir, né? Então essa semana vai mudar muita coisa, a máscara na rua também, isso não tinha sido feito antes. Então eles entram na escola, eles têm horário diferente para entrar, o local que eles entram é diferente, então cada um passa por um corredor, eles estão divididos em grupos, para caso aconteça de algum grupo ser contaminado, eles não precisarem fechar a escola inteira. E as medidas de segurança hoje são essas, e eu acho que a última pergunta que acabou não ficando aqui no slide é aquela questão de como é para mim, né? Assim, com o Niel aqui tá tudo bem, eu só realmente sinto muito porque eu perdi o aniversário de 60 anos dos meus pais, a gente não pôde ir, era uma época que a gente queria, vinha uma amiga para cá passar as férias e a gente ia fazer viagem, também não conseguiu. E a outra pergunta que você fez é a questão do idioma. No meu caso, que como eu falei na live, russo e alemão no início era a mesma coisa, entender o idioma é fundamental, porque eu acho que eu surtaria muito mais. Porque tudo bem, você pode traduzir tudo que você escuta, mas você não consegue pegar tudo no mesmo momento, se você não souber falar o idioma naquela hora. Então, foi importante saber. Eu acho que eu falei tudo. Isso, obrigada. A Luciana precisa sair, né, Lu? Que ficou, a gente se atrasou um pouco. Se você precisar sair. Bom, nós conversamos com todas elas, tem todas as informações aí. Acho que eu não tirei a Fátima do Spotlight, que eu não estou me vendo. Peraí, a gente tem que te tirar do Spotlight. Certo. E eu... Ampim 20, isso agora voltou para mim. Tá, todo mundo conversou. Luciane, se você precisar sair, tudo bem. Obrigada por hoje. Essa sou eu, né, Titia Patrícia, eu organizei, não organizei sozinha, mas toda a parte, a ideia não foi minha sozinha, mas eu organizei a maioria dos papéis. Eu estou trabalhando mais dando aula agora, então eu gostaria que vocês pudessem compartilhar meu Instagram. No link da bios também tem o link da bio, é a única parte clicável lá do Instagram, a linha azulzinha. Tem o formulário de lista de espera de todos os cursos que eu dou, tá? Então clica lá. Tem no Instagram a entrevista de live com todas as meninas, que elas contaram outras coisas. E que mais? Aí também tem o link para o YouTube, porque a gente terminando esse vídeo, eu vou disponibilizar no YouTube, e quando você disponibiliza, abre o chat por 1 hora, então também pode continuar a conversa por lá. Ok? E é isso, então compartilhem, por favor, me ajudem, que eu também estou trabalhando de casa. Também teve todas as mudanças de estar trabalhando em 4 escolas e de repente estar trabalhando em nenhuma. E que também foi bom para mim, eu estou gostando da situação. Não vou contar nada sobre o Brasil, porque do Brasil todo mundo já sabe, tá? A Gabriela da Espanha teve uma entrevista, não conseguiu participar, mas tem a entrevista dela lá, como tem também da Lívia, da China, tá? Dúvidas, comentários e sugestões. Quem quiser fazer pergunta, tanto ao vivo como em chat, agora é o momento, tá? E é isso. Se não, tem outro vídeo que eu...
Se não é, thank you for today. Muito obrigada por hoje. Ok? Perguntas, comentários, meninas? Algo que vocês querem comentar? Podem abrir os microfones. Eu queria te fazer uma pergunta. No final, foi o que você imaginava, o projeto que você fez? Porque assim, quando você convidou a gente, você tinha uma ideia e você achava que ia receber umas informações ou qualquer coisa assim. E agora, no final, você tem realmente o que é. E tem diferença do que você imaginou, do que aconteceu? Ou você se surpreendeu com a sua própria ideia? Porque eu tô apaixonada, né? Não, eu tô muito feliz. Eu aprendi muito com vocês essas semanas. Me deu uma outra dimensão do que isso está sendo mundialmente e talvez a possibilidade de voltar a ir à escola dar aula, porque eu estava com a gente começou todo esse papo porque uma escola estava me forçando. Ou você volta ou você perde a turma. E eu perdi algumas turmas, mas não voltei não, porque sou eu em casa e meus filhos, e eu fiquei com medo de eu ficar doente, né? Que teve alguém que falou que quando você tem filho, você perde o direito de ficar doente, de morrer, porque você fica, né? O meu maior medo sou eu ficar doente, porque dos outros eu cuido. Então, mas vocês estão todos voltando à aula, uma possibilidade aqui no Brasil é tão diferente nas escolas que você vai, não é para todo mundo, acho, tudo isso, né? Eu ainda tenho muitas dúvidas em quão grande isso é, qual risco eu teria saindo, qual risco eu teria colocando meus filhos, porque isso eu acho que ninguém sabe direito como é ainda, se vai ficar uma gripinha só ou não, né? Então, essa é a incerteza de todo mundo ainda, apesar de a gente estar em casa, sai só com máscara, sai muito pouco, mas é muito interessante ver como tudo foi desenvolvido, lugares que tiveram mais segurança ou menos segurança, toda a cultura envolvida nisso também, né? Porque em todos eles tem a cultura do lugar, né? Foram adaptados à cultura do lugar. Igual na China, todo mundo obedece qualquer coisa e tem esse controle de quem tá, quem onde não tá. Então, no caso de pandemia, é muito melhor, né? Na Suécia já tem esse distanciamento natural, né? Você não senta perto das pessoas, já tem. E também são acatadores das recomendações, né? Tanto que foi só recomendação, não precisou ser uma coisa obrigatória. Aqui nos Estados Unidos, por mais que a gente tenha liberdade, então a gente questiona mais, talvez, as pessoas são mais indivíduos de ir contra ou não, de fazer o que quer. Então, nesse sentido, essa liberdade é ruim numa situação de pandemia, né? Mas é o que temos para hoje. Então, eu gostei muito, eu sou muito grata e adorei ter conhecido vocês mais profundamente, acabei conhecendo todos os filhos, medos e então, para mim foi muito rico. Espero que para as pessoas que participaram e assistiram também, a gente vai compartilhar, então vai atingir mais pessoas. Eu espero que ajude mais pessoas, sim. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada pela pergunta. Mas você sabe, posso fazer um comentário? A gente se empolgou tanto que a gente já está até inventando nossos projetos, né, Fátima? Fala, Lu. Não, foi muito interessante conhecer a realidade agora de cada país, né? Eu fiquei bastante surpresa com a questão da Alemanha, quando você falou da questão do retorno, Fátima. E eu achei bastante humano, assim, eles pensarem, né, na finalização de curso de cada dos alunos. Isso foi muito interessante. Pensando, a gente tem aquela visão, assim, de alemão, né, aquela coisa mais, né, passar, aquela coisa bem, né, não tão humana. E foi bastante interessante. Realmente. Isso, porque aqui os pobres coitados que se formaram no high school, não tiveram formatura, todas as finalizações
de período de curso não tiveram formatura, foi muito triste. Eu achei bastante interessante a questão da Alemanha. Lá na Inglaterra, eu achei muito interessante também o fato de você não ter a opção, né? Você tem que voltar para a escola. Isso para mim foi bastante interessante. Porque eu acho que até no Brasil você está tendo a opção, não é? De voltar ou não. Tem opção. Aqui. Na Suécia, praticamente aí praticamente foi uma gripezinha, né? Porque, não tem álcool gel, não tem. Caramba! É muito interessante. Obrigada. Foi bastante informativo e eu gostei muito de participar com vocês, meninas. Eu vou ter que sair agora que eu tenho um compromisso, mas eu agradeço. Obrigada, Mas, Lu. Lu, Foi ótimo. a dinâmica da escola aqui também é toda diferente. As crianças entram por uma porta só, né? Assim, o primeiro ano entra numa porta, o segundo ano em outra porta, o terceiro ano em outra porta. Então eles não se comunicam. Então você tem o grupo bolha. Foram criadas muitas recomendações, muitos esquemas. É fácil de fazer isso, né? Foi fácil de fazer isso. Na Alemanha, eu fiquei emocionada com isso que os alunos passam na rua e os outros aplaudem. Eu quase comecei a chorar, e eu acho que tinha um menininho chorando na foto, não tinha? Eu tenho o vídeo, depois eu mando, mas ele não pode ser publicado, porque esse fui eu quem fiz e eu não tenho autorização para poder publicar. Então, não pode mesmo. Essas fotos eu só botei porque estava no site da escola. Mas esse ano eles não puderam fazer isso. Aí o que eles fizeram? Eles levaram as crianças para o estádio da região e colocaram eles lá. Mas essa questão do humano, o alemão é muito, assim, pode ter exceção, como tem exceção em todo lugar, mas o alemão é muito carinhoso, muito carinhoso. Da padaria, eu só levei bronca da camareira do hotel, mas é porque eu não sabia o esquema do lixo do banheiro, né? Eu esqueci que a gente bota lixo do banheiro no Brasil no banheiro e aqui não existe botar lixo no banheiro. Então, eu levei muita bronca da camareira. Eu achei ótimo, porque no Brasil jamais uma camareira apontaria o dedo na minha cara e falaria: hoje eu não limpo o seu quarto. E eu chorando, moça, meu marido não tá aqui. Meu joelho tá quebrado. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu só queria comer arroz com os meus filhos. Eu só posso comer macarrão, porque o restaurante aqui embaixo tem macarrão bom. Mas eles são muito, muito carinhosos, muito atenciosos, e assim, em toda a esfera. E agora tem aquela história que a gente precisa lembrar. Eles só puderam fazer isso porque eles não tinham preocupação nenhuma com o resto. Então, eles estavam trazendo gente de outros países para ser tratada aqui. O hospital aqui da cidade tinha 70% de ocupação na pior fase, atendendo as cidades em volta. Então, é aquela história. Quando um país está tranquilo e está todo mundo bem, ele pode se dar o luxo de pensar numa coisa assim, entendeu? Tem esse ponto, a gente não pode esquecer. Não é simples chegar no pensar nisso. É igual agora. Agora está vindo a vacina. Enquanto no Brasil a gente está pensando de onde vem a vacina, quem vai tomar primeiro, aqui eles já estão fazendo campanha para, por favor, as pessoas se vacinarem, porque eles já vão trazer as vacinas com 20% além da população da Alemanha. Então, eles estão pedindo para que o pessoal... Então, assim, é completamente diferente do que a gente vive no Brasil, entendeu? Obrigada. Você. Tchau. Obrigada. Tchau. Mais algum comentário, alguma pergunta? Não? Então tá bom. Então, obrigada por hoje. Eu vou terminar a transmissão. A gente se ouve, meninas. Com certeza a gente vai continuar falando. E bom final de semana para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau a todos. Obrigada. Foi ótimo. Tchau. Tchau. Obrigada.